Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista foi escrita pelo pastor Eric Mendonça, com o título Atos da Igreja Primitiva, estudando Atos e os relatos da Igreja Primitiva. Inscreva-se no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixa o seu comentário e acione o sino das notificações. E compartilhe. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para estudarmos juntos. A lição de hoje é a de número 5 e traz o título Promessa e Realização. E neste texto, base, está no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 até o versículo 13, e que neste momento nós estaremos lendo para a nossa introdução da lição. E o texto, ele nos diz assim: Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão, que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram: Acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna. Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: O que significa isso? Bem, irmãos, como dissemos na lição passada, o livro de Atos dos Apóstolos, como sequência do Evangelho de Lucas, ele vai retratar aquilo que Jesus continuou fazendo através do Espírito Santo. É bem clara a ideia do autor de Atos dos Apóstolos, que mostra que Jesus sai de cena fisicamente e vem o Espírito Santo. Em Atos 1, vemos a ascensão de Jesus. Já em Atos 2, nós veremos aí a vinda do Espírito Santo. E assim que se cumpre a palavra do Salvador, dada lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 7, quando Jesus disse: Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Uma promessa de Jesus. Então, desta forma,
nós estaremos estudando na lição de hoje a realização desta promessa. O objetivo deste estudo é de que, ao final deste nosso conteúdo, tenhamos aprendido o que foi e como foi o processo entre a promessa e a realização do tempo da habitação do Espírito Santo na vida da igreja, registrado aí em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Antes, no entanto, eu quero agradecer a todos os irmãos que têm nos enviado mensagens e deixado as mensagens aqui no nosso rodapé, de todo o Brasil, e não somente da área aqui da Convenção Batista Fluminense. Em especial, eu quero mandar aqui o meu abraço aos queridos irmãos lá da Igreja Batista em Águas Claras, que fica no distrito de Boaventura, em Itaperuna, no noroeste fluminense, que inclusive tem utilizado desta ferramenta para o auxílio na EBD. Um grande abraço aí ao pastor daquela igreja, pastor Roberto Edmar Torres. Bem, irmãos, na lição de hoje, nós vemos Lucas, em Atos dos Apóstolos, registrar uma experiência duradoura e impactante. O livro ele descreve a descida do Espírito Santo durante a festa de Pentecostes, marcando aí um novo capítulo, poucos dias após a ascensão de Jesus ao céu. A descida do Espírito Santo, ela é vital para a realização da obra de salvação na história do povo de Deus. E também na história de maneira geral, pois ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, assim como na missão que a igreja tem de fazer discípulos de todas as nações. Sem o Espírito Santo, não há arrependimento. Sem o Espírito Santo, não há entendimento das Escrituras. A palavra de Deus não é compreendida sem a presença do Espírito Santo. Se não há arrependimento e entendimento da palavra, então não há fé no Senhor Jesus. Dependemos totalmente do Espírito Santo, tanto como servos, individualmente, neste mundo, como as nossas lutas contra também o pecado e o inimigo das nossas almas, para aí o consolo e o conforto nas nossas necessidades. Também quanto à igreja, para cumprir a missão de ir e fazer discípulos. E dessa maneira chegamos ao primeiro tópico da nossa lição de hoje, e que traz o título A Promessa. A Promessa. Através dos tempos, a doutrina do Espírito Santo, ela tem sido objeto de estudos e discussões. Muito se tem escrito, pregado e ensinado sobre o assunto. Apesar de abundância e riqueza de materiais, sempre haverá espaço para algo mais. Mas este algo mais não precisa ser obrigatoriamente uma novidade. Uma novidade alguma, pois é alguma coisa que ninguém tem assim dito anteriormente. Mas é uma revisão de antigos conceitos, por vezes até mesmo esquecidos. Se não esquecidos, talvez modificados pelo contato com outras linhas de interpretação. O importante de entendermos, como estudantes da Palavra de Deus, é que a vida e obra de Jesus Cristo, junto à poderosa manifestação do Espírito Santo, são temas centrais do Novo Testamento e que têm reflexos diretos lá do que foi prometido no Antigo Testamento também. A descida do Espírito Santo, ela marca o início da igreja cristã e inaugura um novo período em que Jesus não está mais fisicamente presente com os discípulos. Agora, eles contam com a intervenção divina, direta, por meio do Espírito Santo, nas direções e decisões da igreja. Em Lucas,
no capítulo 24, no versículo 49, existe a promessa de que eles seriam revestidos do poder do alto. E João 14, 15 até o 27, sobre o envio do Consolador pelo Pai. E são cumpridas na vida da igreja, conforme Atos, no capítulo 2. Reconhecemos o Espírito Santo como Deus, o que é fundamental para a nossa teologia trinitária. A descida do Espírito Santo não é a sua criação, pois ele é Deus. A promessa de Jesus não era para a sua criação, mas para a sua manifestação, atuação e habitação de maneira permanente na vida de pessoas, a vida da igreja e também agindo na história. Em Lucas, no capítulo 4, no versículo 1, nota-se que o Espírito Santo ele acompanhou Jesus em seus ministérios, guiando no deserto após o seu batismo. Para compreendermos aí a sua atuação na história, é vital conhecer a sua presença e atuação nos atributos, não apenas nos dias atuais, mas também no Antigo Testamento. Por exemplo, podemos ler em 2 Crônicas 20, de 14 a 18. Neste texto, o Antigo Testamento, o Espírito Santo estava ali, presente, revelando e capacitando, mesmo que a sua habitação não fosse permanente naquele período da história. Nesse sentido, irmãos, a promessa do Espírito Santo tanto é feita lá no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento. Vejamos, em Isaías 44, no versículo 3, diz que: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes. E Ezequiel, no capítulo 39, no versículo 29, também nos informa: assim que não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel. Palavras do soberano Senhor. Já no capítulo 2, no versículo 28, do livro de Joel, e também no versículo 29, indica que: e depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. No versículo 29 diz que: até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naquele dia. Ou seja, o espírito é para todos, até para escravos. E em Zacarias, no capítulo 12, no versículo 10, nos mostra que: e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem transpassaram e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Bem, irmãos, dessa forma, nós vemos que o nosso Deus, ele nunca deixa de cumprir em nós as suas promessas. E assim chegamos ao segundo tópico da nossa lição de hoje, e que nos traz aí o título: A Realização. A Realização. Uma declaração de John Stott me parece aí a maneira mais adequada de iniciar este tópico, quando ele diz que a vaga de Judas ela tinha sido preenchida por Matias, mas a vaga de Jesus ainda não tinha sido preenchida pelo Espírito Santo. Assim, os discípulos eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Era o dia de Pentecostes. Nesse dia, o Espírito Santo veio iniciar o seu ministério permanente junto àqueles que aceitassem Jesus como seu Salvador.
O que aconteceu pode ser exposto assim. Os discípulos estavam reunidos onde Jesus celebraria aí, talvez, a última Páscoa, a primeira ceia, né? Ou até mesmo próximo ali do templo, como diz outros intérpretes. Do céu vem um ruído muito forte, como se fosse um vento. E o som. Não é vento, hein? Que encheu toda a casa. Mas o som, esse som tomou conta de toda a casa onde estavam eles assentados. Na tradução de King James, retrata assim que línguas como que de fogo, e não línguas de fogo, pousaram sobre eles e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Estes três elementos, o som, o vento e o fogo, são típicos das teofanias, que são ministrações, manifestações da presença de Deus, e são típicas lá do Antigo Testamento. Essas manifestações sempre estão ligadas a uma ação especial divina. Deus estava se manifestando naquele momento específico para a igreja. O fogo é um elemento metafórico da presença do Senhor. Vemos assim em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 2, e também no mesmo livro, no capítulo 13, no versículo 21. O vento e o espírito são a mesma palavra em hebraico, ou seja, ruar. O quadro é muito forte e expressa o poder do Espírito do Senhor, porque ruar é o vento do Senhor. Mas, se formos aí verificar com muita atenção, Jesus já havia anunciado o Consolador antes da sua partida. E o importante a entender aqui é que, junto a esta promessa, havia o plano divino em capacitar a igreja para a missão específica dela. O consolo do Senhor para as nossas necessidades, o convencimento dos nossos pecados para o nosso arrependimento, a nossa transformação de vida e a nossa santificação. Deus escolheu um momento significativo durante a festa de Pentecostes para cumprir a sua promessa. E olha, é muito interessante este momento na questão histórica de Israel. Pois, originalmente, a festa de Pentecostes recebeu primeiramente o nome de Festa da Colheita, porque se tratava de uma cerimônia que girava em torno de uma cega de grãos, após um período aí de formação e maturação daqueles frutos. Foi nesta mesma época em que Moisés entregou a lei ao povo de Israel, tornando legitimamente o povo de Deus, que habitaria a Terra Santa. Este fato se deu com Moisés, 50 dias depois da primeira Páscoa, quando celebravam também a saída do Egito, conduzido pelo Espírito do Senhor. Como Deus fala através da história. Como bem destaca Hegel, é o Espírito que conduz toda a história. Em Atos dos Apóstolos, estavam reunidos judeus de aproximadamente 15 nações em Jerusalém. Essa festa era uma das 3 festas fixas do calendário da cultura judaica, que os irmãos podem até conferir em Êxodo 23, do versículo 14 até o 17. E também no mesmo livro, no capítulo 34, do versículo 18 ao 23. O termo festa de Pentecostes se refere então ao período de 50 dias após a Páscoa judaica. Durante esse evento, registrado em Atos dos Apóstolos, uma evidência aí da atuação do Espírito Santo foi a compreensão mútua das vozes, superando a barreira linguística. Em contraste com a dispersão de idiomas do episódio de Babel, que foi registrada em Gênesis 11, do versículo 1 até o versículo 9. O Pentecostes revela
a comunhão estabelecida pelo Espírito Santo, proporcionando unidade, mesmo na diversidade linguística. Deus utiliza a linguagem para se comunicar universalmente, ou seja, a salvação é para todos, como evidenciado aí no relato de Lucas sobre o evento da glossolalia. A palavra grega glossolalia, que é composta por duas palavras, glossa, quer dizer língua, e lalia, o ato de falar. Falar um idioma. Se traduz como aí o ato de falar algum idioma que a pessoa vai entender. João Filso Sorém, autor de A Doutrina do Espírito Santo, ele descreve o dom de línguas como um milagre divino em que o Espírito Santo concede a alguns crentes a capacidade de falar em idiomas não aprendidos, naturalmente, visando testemunhar de Jesus Cristo, principalmente aos descrentes. Este dom é evidente em Atos 2, onde pessoas de diferentes lugares creem nas boas novas de Jesus. Outro exemplo ocorre em Atos, no capítulo 10, no versículo 46, na casa de Cornélio, onde Pedro e seus companheiros entendem e são edificados ao ouvir aqueles que glorificam a Deus. Deste modo, a descida do Espírito Santo também testifica na história que Deus estava elegendo um novo Israel, um povo santo, separado por ele, para entrar na Jerusalém celestial. Como no passado, após 50 dias da nossa Páscoa, que é Jesus, o Cordeiro dado por Deus, o Espírito Santo inaugura aí a era em que Deus estaria falando através do seu povo, a saber, a igreja. Jesus foi crucificado na época da Páscoa, a festa que relembrava a salvação pelo sangue do Cordeiro no Egito, com a saída da escravidão, um belo quadro de sua obra redentora que nos tira da escravidão do mundo para uma vida livre do pecado e que nos condenava àquela escravidão. E deste modo chegamos ao terceiro tópico da nossa lição e que nos traz o título O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. A pergunta é: o que significa todo este episódio? A teofania, as línguas, as diferentes nacionalidades, tudo isto aí somado. Desde os tempos dos pais da igreja, os primeiros teólogos que formaram a doutrina da igreja, Pentecostes tem sido visto como o reverso de Babel, como nós falamos. Em Babel, as línguas foram confundidas e se tornaram o motivo da separação da raça humana. Os homens tentaram se reunir ao redor de um nome e que eles mesmos construíssem e foram até mesmo dispersos, como nós podemos ler. Já em Pentecostes, de maneira sobrenatural, por uma ação divina, as barreiras linguísticas foram superadas e a humanidade passa a ser atraída, ao invés de dispersa, para um nome, Jesus. Também é bom que entendamos que a pneumatologia é um ramo da teologia sistemática que estuda a doutrina do Espírito Santo, entendendo que pneuma é espírito e logia é o estudo. Conforme a Declaração Batista Doutrinária, que guia a nossa teologia, nós reconhecemos o Espírito Santo como Deus. Além da sua manifestação em Pentecostes, ele é o co-criador. Ou seja, ele criou junto com o Pai e o Filho todas as coisas, incluindo o próprio homem. Este fato está registrado no livro de Gênesis,
no capítulo 1, no versículo 2, bem como no versículo 26, também do mesmo capítulo. Quando a própria Bíblia ela afirma que a palavra revelada está pronta, de forma que não podemos acrescentar nada nela, assim nos informa Apocalipse 22, no versículo 18 e também no versículo 19. Nós precisamos entender que esta obra foi feita pelo Espírito Santo, usando homens ao longo dos séculos, em 3 línguas diferentes, no hebraico, no aramaico e no grego. O Espírito Santo, ele habita no homem, iluminando-o para compreender esta palavra que nos foi revelada, conforme narrado em Atos, no capítulo 2. Sua obra, ela inclui convencer o homem de sua natureza pecaminosa. Isso está descrito lá em João 16, no versículo 7 até o versículo 11, onde diz que, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, e se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei, assim diz Jesus. Ele prossegue, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Na justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Assim define Jesus sobre a vinda do Espírito Santo. O Deus assim o fez para dar início à sua igreja com os homens, como seria regenerados, tornando-os conscientes da obra de Cristo por meio da palavra, conforme Jesus deixa destacado também em João 15, no versículo 26, onde ele diz que quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. O Espírito, ele atua para efetivar o caráter de Cristo na vida diária do ser humano. Aquele que aceitaram Jesus como Salvador, consolando permanentemente. E em João 14, dos versículos 16 e 17, diz que, e eu pedirei ao Pai, e ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Assim disse Jesus. O Espírito Santo também atuará então na edificação da igreja. E assim nos informa Hebreus, no capítulo 3, no versículo 4. Pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. É ele que edifica a igreja. É o Espírito Santo que nos concede dons espirituais para servir a Deus, cumprindo o chamado de Jesus para todos os que creem nele. O Evangelho de Mateus, no capítulo 28, nos versículos 19 e 20, onde está registrado o comissionamento de Jesus aos cristãos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim do tempo. Bem, é o Espírito Santo que nos chama para a santidade, assim como Jesus foi quando ainda estava aqui e ainda é santo. E somente através do Espírito Santo é que poderemos ver e entender aquilo que deve ser feito diariamente para a nossa santificação, como tão bem registra a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, dos versículos 15 e 16. E o texto diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos,
porque eu sou santo. Dessa forma, irmãos, vemos que o Espírito Santo, ele é o Deus presente no nosso dia a dia. E é somente através dele que podemos estar nas atividades diárias da igreja, com o único propósito que é o cumprimento da palavra de Deus, a palavra de edificação da igreja de Cristo. E neste caminhar, nós chegamos à conclusão desta quinta edição da revista Palavra e Vida, escrita pelo pastor Eric Mendonça. A descida do Espírito Santo não é apenas um evento que aconteceu na história. A atuação do Espírito Santo na vida da igreja, ela é constante nos filhos de Deus e é a forma pela qual Deus designou para estar conosco nos últimos dias, após a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo. Deus está em missão de resgate da sua criação. O Espírito Santo tem atuado no convencimento de muitos e de muitas vidas aí, assim como tem usado muitas vidas para esta missão. A missão é de Deus e Ele nos convida a participar dessa missão. Que privilégio nosso! Ele nos reveste com o poder vindo do céu para, em nome dele, sermos as suas testemunhas na nossa família, na vizinhança, no bairro, na cidade, no estado, no país e até os confins da terra. E você? Habita o Espírito Santo do Senhor? Você já parou para pensar nesta verdade? Eu gosto de pensar que Deus, em sua revelação na história, já falou por meio de homens e pela sua própria criação. Também esteve conosco através do seu Filho, Jesus. E agora, ele habita em nós e nos usa para a glória do seu nome, Jesus. Ele prometeu aos discípulos a dádiva, ou seja, o dom do Espírito Santo, reformulando as promessas a este respeito, que já haviam sido feitas lá no Antigo Testamento. A promessa desta dádiva se cumpriu no dia de Pentecostes, com um evento chamado de batismo do Espírito Santo. Um fato único na história, irrepetível, que iniciou uma nova dispensação do plano divino para a salvação da humanidade. O batismo no Espírito Santo significou que Jesus completou a sua missão salvífica e já havia sido exaltado na destra de Deus. Daí em diante, a igreja começou a proclamar a mensagem de arrependimento e fé em Jesus Cristo e a convidar todos os povos para a salvação. Nesta nova dispensação, todos os cristãos recebem o Espírito Santo no momento da conversão, como consequência do seu arrependimento e da sua fé em Cristo Jesus. O Espírito Santo, então, ele é concedido como um dom ou dádiva de Deus a todos os que creem que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o nosso único Salvador e Senhor. E assim chegamos ao nosso momento, que é o para pensar e agir, com 3 reflexões propostas pelo pastor Eric Mendonça. A primeira reflexão aqui é: qual a importância que você dá ao Espírito Santo e a sua relação aí diária com ele? A segunda reflexão é que fazemos neste momento, se você consegue numerar aí pelo menos 5 pontos da sua vida que Deus ele já mudou, e outros 5 que o Espírito Santo ainda vai te ajudar a mudar.
A terceira e última reflexão é sobre dons espirituais. Você conhece as listas dos dons espirituais narrados no Novo Testamento. Agora, você consegue identificar pelo menos um dom que Deus já lhe concedeu? Bem, irmãos, os seguidores de Jesus Cristo devem sempre obedecer à determinação de permanecer hoje na sua igreja, ligado a ela, no tempo estabelecido por Deus para o cumprimento da sua promessa. Que promessa é essa? A promessa de, ao sermos convencidos pelo Espírito Santo do nosso pecado, da justiça de Deus e de seu juízo, que nós nos tornamos aí o templo do Espírito Santo. Pois assim, nós deixamos ele entrar em nossas vidas, nos capacitando para a sua obra na vida da igreja. Que possamos, a cada dia, deixar o Espírito Santo nos usar, deixarmos ele nos capacitar para que a nossa presença no seio da igreja seja de trabalho para o crescimento da obra de Deus e o resgate de muitos perdidos. Que o Senhor possa estar também trabalhando na vida dos nossos pastores e também dos nossos líderes, com o dom de discernir. Para quê? Para que eles possam ver que nos nossos irmãos, que a cada dia Deus tem acrescentado às igrejas espalhadas pela face da terra os dons que estes nossos irmãos têm recebido do Espírito Santo para os seus trabalhos nesta tão magnífica obra salvífica de Deus para com a humanidade. Então é muita responsabilidade dos pastores, dos líderes, de verificar e entender quais os dons que o Espírito Santo distribuiu na sua igreja, para que assim a sua igreja possa crescer na graça de Deus através da obra do Espírito Santo. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, convido você a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe aí no grupo da sua igreja, para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 6, com o título A Importância da Pregação da Palavra. A importância da pregação da palavra. E estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?